Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o mercado cripto, né, que está começando a semana em zona de decisão. O Bitcoin está preso, uma figura de reversão. As altcoins estão tentando suportes e S&P 500 no limite da tendência. Nós vamos começar a falar sobre isso agora. Conforme dissemos no último vídeo longo, a gente teve aqui o Bitcoin em uma divergência bullish de grau A, eu diria, né? Então, fundos descendentes com fundos ascendentes, né? Aqui no RSI na ação de preço, o estocástico lento aqui apontando para cima, e nós dissemos, se não viesse para essa região aqui dos 107 mil dólares, a linha azul, que é uma linha de longo prazo, que quem já nos acompanha há um tempo sabe que são linhas que acompanham o Bitcoin desde o início de sua história, né? A tendência maior seria que o Bitcoin ultrapassasse os 109.800, né? Que estava aqui tendo uma compressão de preço, atravessou a possibilidade de ser uma bandeira de baixa e chegou até onde nós dissemos, né? A linha laranja já foi rompida, pode ter provavelmente um rompimento confirmado ao fechamento do diário de hoje. Temos mais 2h30 para isso, né? E provavelmente, né, por mais que possa consolidar por um certo tempo aqui, né, o Bitcoin vai pelo menos buscar aqui essa linha de tendência, essa LTB, né, que é a linha de tendência superior aqui dessa cunha descendente expansiva. Sabemos que este, né, um padrão de inversão de alta, ou seja, o rompimento aqui dessa cunha poderia levar o Bitcoin, né, pelo menos, né, se rompesse por aqui a casa dos 125 mil dólares. Eu, pessoalmente, acho que caso rompa aqui essa linha amarela com força, rompa essa figura gráfica, né, nós podemos ver talvez aqui o Bitcoin atingindo a linha roxa, né, em algum lugar aqui próximo entre os 130 e 135 mil dólares, uma apreciação considerável para o ativo, né, dada esse movimento de compressão que ocorreu aqui desde o dia 11 de julho, né? Então, tendo em vista isso, passamos também aqui para a capitalização total do mercado cripto, né, que tinha a possibilidade de romper esse padrão de reversão de baixa, né, que é o ombro, cabeça e ombro, para baixo, vindo aqui até a casa dos 3,23 trilhões de dólares, uma depreciação considerável a partir de toda essa movimentação de alta que ocorreu, e também aceitável, né? Ao mesmo tempo em que, né, houve um movimento contrário. Nós vemos aqui também, fundos descendentes, né, na ação de preço, e vemos aqui fundos ascendentes, né, fundos ascendentes, claramente ascendentes, aqui, fundos descendentes, perdão, no RSI, fundos ascendentes na ação de preço, né, o que todos nós sabemos também representa aqui uma divergência de alta, né, que se fez ver, né, que houve uma rejeição clara desse padrão de reversão de baixa, e a capitalização do mercado cripto agora pode buscar, por mais que haja a possibilidade de um reteste aqui nessa linha, né, para confirmar que de fato não houve esse rompimento para baixo, né, deve buscar agora essas linhas de tendência mais longas, né, que são linhas de tendência. Nesse caso aqui, uma linha de tendência que iria superar, talvez, ou iria passar perto de superar o topo histórico da capitalização do mercado cripto aqui na casa dos 4,1 trilhões de dólares, certo? Todo mundo aqui também está esperando uma out-season, né? Estamos esperando uma out-season. Para isso, tem que haver aqui um rompimento dessa linha de compressão de total 3, que é a capitalização total do mercado cripto, excluindo Bitcoin e Ethereum, né? Nós tínhamos aqui uma divergência de baixa, que achávamos que poderia vir a fruição também, só que ao mesmo tempo, né, vemos que há uma divergência de alta, né? Uma divergência de alta de grau B aqui, né? Porque aqui nós temos fundos alinhados, né, com fundos ascendentes na ação de preço, né? Porém, um reteste aqui da 786 da Fibonacci de longo prazo não seria estranho, né? Principalmente porque houve um fundo ascendente aqui, ó, se a gente vier para o tempo gráfico semanal, né? Houve aqui um fundo ascendente no tempo gráfico semanal, e principalmente também no tempo gráfico diário, né? Então a gente precisa aqui, né, de um movimento, por exemplo, da dominância do Bitcoin para baixo, né, para que haja essa out-season, apesar de a dominância do Bitcoin estar fazendo, em minha opinião, aqui uma divergência de alta, né, uma divergência bastante confusa aqui, né, que está acontecendo, né, aqui vou colocar no verde para vocês, né, uma divergência confusa, mas uma divergência de alta acima aqui do RSI 45, ou seja,
há a possibilidade de uma explosão aqui também dessa divergência, e nós, no fim das contas, queremos que o Bitcoin exploda para cima antes de uma alt-season, né? Isso é necessário, né? E para isso também Ethereum, né, que é líder dos principais, do principal ecossistema de altcoins, além de Solana, claro, né? Mas Ethereum também precisa se manter acima de patamares-chave, né? Nesse caso aqui, o patamar de $4.200, né? O que nós também dissemos, né? Essa bandeira de baixa aqui poderia vir a fruição total e chegou aqui até esse ponto que foi o alvo, né, do seu movimento, né, e este alvo de movimento aqui em Ethereum, observe, exatamente o alvo do movimento, né, conseguiu uma reversão acima desse patamar que precisa ser mantido, né, mantendo-se acima desse patamar, Ethereum pode também alçar-se a patamares mais elevados, que certamente, né, levariam, né, que é a casa dos 4.600 até os $5.400, né, que são patamares aqui um pouco, principalmente acima dos $5.000, um patamar um pouquinho mais ousado, né, para Ethereum, mas um patamar perfeitamente possível, tendo em vista que essas linhas de tendência aqui já foram exploradas algumas vezes pelo ativo, certo? Então, nós temos aqui essas possibilidades para Ethereum, mas para tanto, o Ethereum também precisa, né, se a gente pode encarar isso aqui também como ombro, cabeça e ombro, bastante forçado, mas de uma forma ou de outra, um padrão, né, que mostra aqui, ó, um topo triplo, né, mais ou menos para Ethereum, ou quádruplo, dependendo de como você quiser ver isso. Houve também a rejeição deste topo quádruplo, e essa rejeição se confirma, né, ou seja, o movimento de alta se sustentaria em Ethereum, mantendo-se acima dos $4.190, tá? Coisa que aconteceu hoje, vimos que Ethereum atingiu a região aqui de sobrevenda no tempo gráfico de 4 horas, né, por um tempo até prolongado, e também no tempo gráfico diário, né, as últimas vezes que houve isso em Ethereum, né, houve uma apreciação significativa, ó, aqui houve uma apreciação dos $2.100 até o último topo histórico, a restauração do topo histórico, e aqui também, ó, na casa dos $1.400, Ethereum fez um movimento significativo, né, para a gente ter uma ideia mais exata. Primeiramente, o movimento aqui foi na casa dos 100%, ó, mais ou menos, né, e o segundo movimento de Ethereum após atingir a sobrevenda do diário foi um movimento aqui de 134%. Se a gente projetar este movimento mínimo de Ethereum aqui a essa altura, a gente estaria falando em um Ethereum na casa dos $7.400, um alvo também bastante ousado, né, mas que está dentro aqui da perspectiva da sobrevenda no tempo gráfico diário. Tá? E por fim, tudo isso só acontece em geral, né, caso o mercado tradicional, o TradFi, acompanhe também este movimento. Mas nós vemos também, por outro lado, que apesar de S&P ter feito um rompimento significativo dessa divergência de baixa aqui, né, e apesar de também ter este alvo, estar acima ainda deste patamar de 6.677 pontos, né, os 6.700 pontos aqui aparecem como uma resistência significativa e é justamente o patamar de continuidade de alta no médio prazo, né. Você vê que se nós viermos aqui para o tempo gráfico semanal, o estocástico lento está também aqui em uma região de topo, né? Se viermos para o tempo gráfico mensal, nós também temos ainda um pouco de força de expansão para o TradFi, né? E também, né, de certa maneira, se nós colocarmos dessa forma aqui, ó, os topos, né, houve de certa maneira também um rompimento, né? Esse rompimento pode ser sustentado por um certo tempo, né, fazendo com que haja, veja, um movimento um pouco maior aqui por parte de S&P, e com o movimento de S&P nós podemos contar ainda com uma expansão do movimento do mercado cripto, né? O que é excelente para nós, né? Então, nesse sentido, né, a semana está carregada de dados macro, isso pode definir o rumo de todo o mercado, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, espero que vocês compartilhem com todos aqueles que vocês acham que podem se interessar por esse conteúdo. Lembre-se que isso não é aconselhamento financeiro, estou aqui apenas passando as minhas impressões sobre o mercado, tá? Nós temos um canal no Telegram, nós temos também um canal no X e no Threads, tudo bem? Então, comentem, curtam e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.